Vamos lá. Próximo conteúdo agora aqui, vamos trabalhar com tipos de dados. Então, aqui na nossa tabela, eu trouxe aqui vários tipos de dados. Eu trouxe arquivos de dados de texto, eu trouxe quantidade, números inteiros, eu trouxe números decimais, eu trouxe data e hora. E vou mostrar para vocês o impacto que gera na transformação de dados quando você altera ou você coloca o tipo de dado de forma correta. Por exemplo, ó, aqui no primeiro, ele está como placa, ou como texto, né? Como é que eu sei que ele é um texto? Se você visualizar aqui, ó, deixa eu dar um zoom. Aqui, ó, no título da coluna ou no cabeçalho, você vai ver que tem uns ícones. Ó, por exemplo, esse, ó, tem um ABC. Isso quer dizer que esse tipo de dado aqui, ele está em formato de texto. Se você quiser saber mais, o que você pode fazer? Ó? Você clica sobre essa figura e ele vai abrir a listinha. E aí você vai ver que em cada um tipo de dado, ele possui uma figura também. Então, se eu mudar para qualquer um dos outros, ele vai mudar a figura de apresentação. No nosso caso, como é a placa, ele precisa estar em formato de texto mesmo, porque é uma composição de números com letras. Então, não tem como eu transformar esse tipo de dado para um tipo de dado numérico, porque possui letras ali. Então, geraria um erro na nossa tabela. Vamos lá, próximo. Nome completo. Nome completo é texto por padrão, então já está correto. Agora, quantidade não. Quantidade precisa estar formatada para número inteiro, ou se você souber que pode haver números quebrados, né, ou números decimais no futuro, você deixa para número decimal. Se você tem certeza que todo o conteúdo, mesmo depois de atualização, vai se manter número inteiro, então você padroniza para número inteiro para ganhar performance lá na frente. Então vamos lá. Ó. Eu vou clicar aqui no ícone onde está ABC e vou escolher a opção número inteiro. A hora que eu cliquei em número inteiro, você vai perceber que os números eles já foram para o lado direito e ficaram um itálico suavizado. Ali já ficaram um pouco diferentes do que já estava. Tá, mas qual é o ganho que você tem transformando os números, caracteres na sua configuração configuração de dados correta? Vamos lá. Só que dentro do editor do Power Query, você vai perceber o seguinte, ó, se você escolher a opção texto, vai ter alguns tipos de comandos que estão liberados apenas para texto. Por exemplo, ó, eu posso vir aqui em transformar e você vai perceber que, na verdade, para texto vai ter a maioria, mas para a parte de contagem, a parte de análise numérica, não vai ter. Então, você vai ver que aqui em transformar, deixa eu voltar aqui, ó, transformar, saiu aqui do zoom. Peraí. Deu zoom na outra tela aqui. Pronto. Vamos lá. Então, ó, você vem aqui, você clica sobre a coluna, cliquei na coluna nome, e agora você vem aqui, ó, na guia, na faixa de opções, transformar, e aí você vem aqui, ó, em coluna de número, você vai ver que todos os comandos de coluna de número não estarão disponíveis, porque a sua coluna não é número, é texto. Agora, quando você vai para uma coluna que está configurada para número, você vai ver que a cor aqui já mudou, e isso quer dizer que essa etapa agora está sendo possível de executar. Agora, tem outros que não vão estar liberados. Por exemplo, ó, mesclagem de colunas não vai estar. Por que não vai estar? Porque eu estou selecionando apenas uma coluna. Vamos fazer outras conferências aqui. Vamos ver formatos. Então, ó, eu não consigo transformar isso aqui para maiúscula, até porque ele está em número, então não dá para ser executado. E agora, quando eu cliquei em transformar essa coluna em maiúscula, você vai ver que ele já devolveu para texto, mas não fez nada, porque era número. Então, dependendo do tipo de dado, você consegue fazer umas coisas. Dependendo do outro tipo, não dá para fazer.
ou se fizer, nesse exemplo aqui, ele vai forçar a transformação do tipo de dado para o tipo específico. Normalmente isso está liberado apenas para texto. Então, como nós acabamos de criar uma etapa aplicada inútil, eu vou vir aqui e vou excluir essa etapa, porque não tem serventia para a gente. Então, quantidade, número inteiro, legal. Valor. Valor, ele está com 1.1. Então, 1.1, esse tipo de dado 1.1 não é padrão brasileiro. Porque valores decimais normalmente vêm depois de uma vírgula. Então, seria 1,1. E nessa coluna aqui está 1.1. Se eu transformar esses dados aqui para número decimal, ou seja, que é com vírgula, olha o que vai acontecer. Ó. Ele transformou em 11, 22, 12, 23, 13. Então, na verdade, ele transformou em um número inteiro maior do que aquilo que a gente estava esperando. Então, quando vier tipos de dados formatados 1.1, formatado com um tipo de dado diferente da nossa região, que a gente chama de um tipo de dado configurado de forma regional, né? No Brasil é 1,1, em outros lugares é 1.1. Então, nós precisamos fazer a correção por região e não mais por tipo de dado. Então, eu vou excluir essa etapa. Como é que a gente faz isso? Ó, cliquei sobre a minha coluna, vou clicar aqui no ABC, no ABC e vou lá na última opção, ó, usando a localidade, ou seja, eu vou transformar o tipo de dado, não mais escolhendo as opções, eu vou escolher primeiro a localidade. Então, usei a localidade, vai abrir aqui a janela para a gente. E agora sim eu posso escolher o que eu quero fazer. Então, o que nós queremos? Eu quero número decimal, mas não como Brasil. Eu quero número decimal inglês, que é o padrão que está, que é 1 ponto e o número decimal. Então, eu vou escolher aqui, ó, inglês, Estados Unidos. Escolher a opção. Então, o inglês Estados Unidos é 1 ponto e o valor decimal. Agora eu vou clicar em OK, e ele foi lá e transformou em uma vírgula. Por que ele fez isso? Porque ele foi lá e identificou que aquele dado era 1.5 ou 1.1 no idioma inglês. Só que a minha máquina, a minha configuração está em português. Então, o que ele fez? Ó, a sua máquina está em português e você transformou o dado em inglês. Então, ele automaticamente foi lá e transformou para o meu tipo de dado. Vamos lá? Então, aqui agora também está correto, está com o valor decimal, só que agora é corrigido. E agora nós temos uma outra coluna que é o tipo de data. Então, eu posso clicar no ABC e transformar para data. Cliquei no tipo data, agora eu tenho algumas funcionalidades liberadas. Por exemplo, eu consigo agora fazer uma extração do nome do mês, sem precisar escrever comando. Então, eu vou clicar aqui, ó, em adicionar coluna, data, mês, nome do mês. E aí, o Power BI ou Power Query, ele vai adicionar uma coluna com um mês de referência, sem eu precisar escrever novas medidas aí. Então, vou excluir esse comando, vou excluir esse tipo alterado também, para a gente poder ver o que acontece se eu não tiver com esses dados transformados. Então, cliquei aqui, ó, em data, vou lá na opção transformar, ou adicionar coluna, né, que foi o que nós acabamos de usar. Cliquei sobre a coluna data, adicionar coluna e data. Então, veja que eu não tenho disponível os comandos de extração de informação de data, porque eu ainda não converti a minha coluna para o tipo de dado correto. Então, vamos transformar agora em data. Então, agora já está por data e agora já tem as funcionalidades de data liberadas para a gente. Pode ver que está até em outra cor aqui. Ó. Já não está mais um cinza mais claro, já está numa cor correta. Então, agora você está liberado para fazer comandos que apenas colunas classificadas como data podem fazer. E, por último, aqui nós temos um tipo de dado em texto, mas que, na nossa visão, é hora, né? Função de tempo. Então, se eu vier também aqui, ó, adicionar coluna
e fazer uma extração de hora, eu quero saber qual que é a hora, ou qual que é o minuto apenas, em uma coluna separada, eu não consigo porque ele não está liberado, está tudo cinza, ó. Não tem como fazer. Agora, se eu clicar sobre a coluna e alterar o tipo de dado para hora, agora eu consigo escolher a opção, ó, eu quero extrair apenas hora, eu consigo clicar novamente e extrair, ó, minuto. Então, ele vai incluindo, fazendo extração automaticamente das minhas colunas com base nesse critério. Então, eu vou excluir aqui as etapas, excluir também. Pronto, agora nós temos texto, nós temos quantidade, nós temos valor, data e hora. E agora está bem classificado. Algo legal, ó, que quando você deixa o tipo de dado em formato de texto, você consegue fazer aí um pouco de alterações no formato de apresentação dos seus valores, né? Aqui nós temos números, então nomes, e eu queria transformar esse nome para uma caixa alta, deixar tudo aí em letras maiúsculas. Então eu posso clicar sobre a coluna, eu vou em transformar, formato, maiúsculo. Pronto, com apenas alguns cliques, eu já fiz a alteração da visibilidade dos nossos dados aqui, para tudo para maiúsculo.